parte da nossa responsabilidade como resposta em manter perseverante nessa caminhada do que essa questão de Não há sequer, nunca ninguém te procurou. Não há sequer, nenhum de nós te buscou. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há sequer. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há sequer.
alguém que entenda, se há quem busque a ti, mas não há um sequer. Como poderia um cego andar em tua direção? Como poderia um morto te buscar? Como poderia eu, morto, nasci, longe de ti andei? Foi quando vieste a mim, tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Foi quando vieste a mim, tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se há alguém que entenda, se há quem busque a ti. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou o céu, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida.
E aí, irmãos? Estão me ouvindo? Ok. E Marconi? Já estamos. Tá. Ouvindo, Marconi? Sim, estamos aí. Todos os áudios estão chegando bem. Dá um feedback aí, galera. Dá uma comentada aí se está chegando o áudio. Bom, Nós já estamos online? ainda não. Oi? já sim, já no YouTube já está online. Sim, já estamos online no Facebook, também estamos online no YouTube. Quero perguntar ao pessoal, tá chegando um som bom aí, pessoal? O meu microfone tá chegando bem? O pastor Evandro, dá um oi aí para nós também. E aí, se está chegando tranquilo o nosso áudio? O pastor Denivaldo também, dá um oi aí para ver se o áudio tá chegando bem. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Agostinho? Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus reine no nosso coração nessa noite. Amém. Muito bem, irmãos. É uma alegria podermos nos reunir aqui novamente. Aqui estamos o reverendo Denivaldo, da Igreja Presbiteriana de Talhamares, em Mato Grosso. Aqui o reverendo Marconi, terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto. Aqui do meu lado esquerdo, reverendo Agostinho, Igreja Presbiteriana de Nova União. E eu sou o pastor Evanderson, pastor na segunda Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Nós somos colegas de ministério e temos aí o privilégio de trabalhar juntos, né, com o pastoreio, a pregação da palavra do Senhor. E semana passada nós tivemos a iniciativa de fazermos aqui um bate-papo. Semana passada nós falamos sobre o Covid-19, se este é um sinal do fim, né? Essa live ficou aí no canal de YouTube da Igreja Presbiteriana de Nova União. Se alguém não assistiu e tiver interesse, é só procurar, está lá. E aí nós resolvemos repetir aqui o bate-papo, né? O papo de crente. E hoje nós então vamos conversar um pouco sobre a perseverança na carreira cristã. Ok? Então esse é o nosso papo de hoje, é nosso tema, nosso assunto, e esperamos passar um tempo juntos aqui e assim crescermos no conhecimento, na graça, e que este assunto produza em nossos corações também, né, consolo, conforto e força nesses dias de maior tribulação que nós temos passado. Vamos começar com uma oração? Pedir que o nosso irmão Denivaldo aí ore ao Senhor e que o Senhor nos direcione neste momento aqui desse bate-papo. Vamos orar. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para primeiro glorificar o nome do Senhor. Poder estudar e aprender da Tua santa e bendita palavra, Deus. Aquilo que o Senhor, que aprove ao Senhor revelar a cada um de nós, por meio da Sua santa e bendita palavra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que dê a cada um de nós a iluminação do Teu Santo Espírito, o discernimento para a compreensão da Tua palavra, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos todos nós tão somente fiel à Tua santa e bendita palavra, para o louvor do Teu nome, a edificação da vida da Tua igreja, aqueles que estão ouvindo, participando, ó Deus, e participarão deste momento, ó Deus, de estudo, de aplicações da Tua palavra na nossa vida. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bom. Então, vamos lá.
né, iniciar o nosso bate-papo aí. E eu quero, desde já, então, dar as boas-vindas aí aos nossos colegas, a todos que estão nos acompanhando neste momento. E eu quero dar o pontapé inicial aqui na nossa conversa. Nós vamos falar, como nós já dissemos aí, sobre a perseverança na carreira cristã. Creio que é interessante a gente começar o bate-papo fazendo uma definição, né? Creio que nada melhor do que definir o que nós entendemos como perseverança. Não sei se o reverendo Augustinho aí pode nos ajudar nessa definição, nosso teólogo sistemático. Começa com as bombas para mim, né? Sempre. Boa noite, irmãos, aqueles que porventura chegaram depois que nós já havíamos iniciado, e os cumprimentos. Quando a gente pensa sobre perseverança, automaticamente nos vem à mente a doutrina da perseverança dos santos. Esse é muito mais conhecido, né, por ser um dos 5 pontos do calvinismo, e esse ponto, né, específico do calvinismo, ele vai trazer então a ideia da nossa salvação e de como Deus ele opera a manutenção dessa salvação na nossa vida, né? Eu digo manutenção porque seria a ideia então de que Deus ele age em nós, nos proporcionando então essa perseverança, né? Ou manter-nos na condição de salvação. Quando a gente pensa sobre perseverança dos santos, né? Alguns teólogos eles até chamam de perseverança de Deus nos santos, porque traz a ideia de que é Deus quem efetua em nós, ou é Deus quem nos sustenta nessa condição de salvação. Quando a gente pensa sobre vida eterna, né? A vida eterna ela tem um significado, que é comunhão imperdível, ou seja, a nossa caminhada ela é pautada por essa comunhão que nós não perdemos de forma nenhuma, né? Pelo menos é o nosso propósito aqui, principalmente lá no final. Quero trazer alguns textos aos irmãos que demonstram essa garantia, né, de que nós não caímos dessa condição, mas que também há uma necessidade clara de nós respondermos de forma positiva, né, perseverando, porque Deus ele fala a nós e ele cobra de nós, ou seja, ele demonstra a nós que há uma necessidade de perseverança nossa. Os cânones de Dort, que são aí aquilo que é a resposta clara à remonstrância. A remonstrância foram, que não é muito conhecido, mais conhecido como os 5 pontos do arminianismo, né, que definiram então a doutrina arminiana com relação à salvação. E aí essa doutrina arminiana posteriormente foi combatida pelos 5 pontos do calvinismo, que é ali feito pelos cânones de Dort, né, pelo sínodo de Dort. E ele define brevemente a doutrina da perseverança dos santos da seguinte forma: o poder de Deus, ou seja, a perseverança dos santos é o poder de Deus pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça. É tão grande que isso não pode ser vencido pela carne. Automaticamente vai gerar algumas discussões, mas que é nosso propósito também responder aqui nessa noite, né? De como acontece essa perseverança, de como ela parte de Deus e qual a nossa responsabilidade também nisso, tendo em vista que nós temos de fato responsabilidade em responder positivamente conforme o Senhor Deus exige de nós na sua palavra. Ok, nós podemos entender que perseverança é manter numa direção, sem desanimar, sem desistir, certo? É isso mesmo? Exatamente. Então, perseverança é manter numa determinada direção sem desistir, né, dessa direção que a gente está caminhando. Então, assim, pelo que o reverendo Augustinho já disse, nós, como cristãos, nós somos guardados por Deus para mantermos essa direção, né? Então, quando a gente fala nessa perseverança de manter firme no caminho, né? Manter firme na direção
o cristão tem em mente que a sua vida ela cumpre um propósito aqui no mundo e ela tem um resultado final, não é? Então, todo cristão tem isso em mente. E nós estamos vivendo no mundo, a própria palavra de Deus diz que nós somos peregrinos no mundo, né? Que nós somos aqui como que forasteiros, a nossa pátria não está aqui, e que existe uma chegada final, depois dessa trajetória da nossa vida aqui no mundo. Certamente, para chegar a esse resultado final, essa perseverança, certamente ela é necessária, né, para que o cristão chegue a esse resultado final, depois de ter vivido aqui no mundo e ter passado pelo deserto do mundo. Eu creio que é interessante. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, só seguindo. Ok. Então, acho que sim. Vamos tentar conversar aqui, pensando na perseverança em relação às provações, às tentações, às tribulações que nos envolvem aqui no mundo, né? Então, eu creio que nós vamos ter que pensar nesse assunto, sabendo que no mundo nós temos provações, passamos por tentações, somos atribulados, e a perseverança nos mantém firmes em meio a tudo isso, a fim de caminharmos em direção ao resultado final para o qual Deus nos tem chamado. Não é isso? Pastor, Eu queria que vocês dessem suas contribuições aí sobre essa questão, dessa perseverança durante a nossa caminhada cristã, diante destas lutas, dificuldades, né, problemas. Reverendo Evanderson, uma observação que eu acho interessante ser feita é que, se a gente observar o capítulo anterior a esse, o capítulo 11... Qual carta? Hebreus. De Hebreus. Hebreus capítulo 11. Isso. Que, na verdade, não foi citado o texto, né? Não foi. Um texto que fala muito sobre essa questão da perseverança é o texto de Hebreus, né? Hebreus 12, a partir do versículo 1, fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele continua falando sobre essa carreira, aí ele vai citar Jesus Cristo, o sofrimento de Cristo, né? Mas no capítulo anterior, depois dele abrir e encerrar o capítulo 11, diz sobre o bom testemunho da fé, no capítulo 12 ele começa já a falar dessa grande testemunha que estão a nos rodear, servindo elas de exemplo para nós. Assim nós devemos desembaraçar daquele que nos impede a correr a nossa carreira, né, cristã, com perseverança. Correr não como quem corre à toa, né, mas alguém que corre tendo um objetivo, tendo um alvo, né, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. E ele diz que Jesus, mais adiante, suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta, e nós também devemos suportar com paciência os nossos momentos aqui na terra, seja eles as provações, seja nas tentações, fazer isso aqui na terra, enquanto nós caminhamos inseridos, né, enquanto nós fomos inseridos nessa caminhada cristã, nós precisamos também olhar com a mesma perspectiva de Jesus Cristo, né? O mundo, ele nos odeia aqueles que se propõem a seguir. Mundo, quando eu digo, é aquele que se opõe a Deus ou a palavra do Senhor.
esses odeiam aqueles que se propõem a vir, aqueles que foram alcançados, né? E aí responderam de forma positiva a esse chamamento pela palavra de Deus. Estes são odiados, mas esses devem permanecer diante das provações, diante das tentações, com alegria também, que nos está proposta nessa caminhada, em Cristo Jesus, olhando para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Então, é muito importante a gente observar que o capítulo 11, o autor ele estava falando de fé. Ele inicia falando de fé, depois ele apresenta ali os heróis, aquele que nós somos, a galeria dos heróis da fé, né? Em 40 versículos, no capítulo anterior. E aí o capítulo 12, ele inicia com a palavra portanto, nos dando a entender que o que vem a seguir é a conclusão do raciocínio exposto anteriormente no capítulo 11. Ou seja, ele estava falando de fé e continua falando de fé no capítulo 12, mas como que nós vamos perseverar nessa fé, que é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando colocou a respeito das provações e tentações, como manter perseverantes diante de tudo isso, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Caso contrário, eu creio que é impossível você perseverar nessa caminhada. Se você tirar os olhos de Cristo, se você deixar de olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, eu diria que é impossível você caminhar, você perseverar firme na fé que nos está proposta, nessa caminhada que nos está proposta. Então, eu acho que é olhando para o autor, para o consumador da fé, que é Cristo Jesus. Só entrando aqui no que você falou, eu acho muito interessante no capítulo 11 aí, a referência de Abraão, Moisés, homens do passado, né? José, Jacó e o povo de Israel no deserto, que certamente enfrentaram grandes lutas e sempre olhando para as promessas que Deus estava fazendo a eles, né? A promessa do Messias, a promessa da terra prometida. E em meio a todas as lutas, tribulações, eles perseveraram olhando para essas promessas do Senhor. Muitos foram mortos, perseguidos, e o texto fala que estes homens foram homens dos quais o mundo não era digno. Não porque eles tinham méritos, né, deles próprios, mas porque eles creram nas promessas do Senhor. E agora o que havia de mais importante na vida deles era seguir em direção a isso que o Senhor prometeu. E agora, então, nesse capítulo 12 aos Hebreus, o que você já disse aí, só ajudando aí a fixar, né? É exatamente isso. Olhando para esses servos no passado, que são ditos aqui como nuvem de testemunhas, agora nós devemos continuar, né, com perseverança a carreira proposta, a carreira que o Senhor tem colocado para nós. E aí ele fala, interessante, que essa carreira, enquanto nós corremos com perseverança, nós devemos fazer o quê? Desembaraçar do peso e do pecado, né? Nos desvencilhar daquelas coisas que podem nos atrapalhar na corrida. E pastor, só pegando um gancho, não sei se o senhor ia falar sobre isso, mas, por exemplo, igual o autor cita aí essa questão, se a gente lembrar dos primeiros capítulos de Hebreus, quando o objetivo do autor ali é colocar Jesus como superior, né, o sumo sacerdote, superior aos profetas, superior aos anjos. Sim. Agora no capítulo 11 ele cita aqui essa galeria dos heróis da fé, mas quando o autor coloca no capítulo 12 a respeito dessa caminhada cristã, dessa carreira que nos é proposta, ele não, a orientação, a exortação ali não é olhar para os heróis da fé,
mas olhar para aquele que é superior, né? Jesus. Hã? Eles ficaram para nós testemunhas. Irmãos, exatamente. Então, assim, novamente, o autor ele mantém a mesma linha, né, de raciocínio. Jesus, ele é o principal, né? Ou seja, temos as testemunhas que foram esses homens, os exemplos de fé, mas na carreira cristã o que importa é olhar firmemente para Cristo, para Jesus. Né? Irmãos, só como vocês fizeram alusão ao capítulo 11 de Hebreus, no versículo 39, versículo 40, ele dá esse link para esse portanto do verso 12. Ele diz no verso 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, ele está apontando para que exatamente o capítulo 12, versículo 1 vai dizer que olhando para o autor e consumador, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, ele linka 38 versículos falando de fé, de uma galeria tremenda. E aí eu vou pegar um comentário aqui do YouTube, do Élido, nos lembrando aqui de Tiago 5, 10, 11, falando do exemplo de Jó, que nos é citado como um exemplo, um modelo de perseverança, como ele colocou aqui no comentário. E aí, quando olha para toda essa galeria da fé, ele diz, olha, mas eles obtiveram bom testemunho de sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que é ter vivenciado o autor e consumador da fé. Eu acho isso muito fantástico e nos é apetitoso para pensarmos sobre a perseverança. E aí eu quero só atrapalhar um pouquinho, já colocar as perguntas do YouTube, que é uma pergunta do Frank, que eu creio que já entra numa situação, um terceiro momento do nosso bate-papo, que ele pergunta assim, tem uma perseverança mais importante do que a outra? Então, eu não sei qual dos irmãos que pode aí falar sobre essa situação, olhando à luz do texto, sobre a origem dessa perseverança e se existe uma coisa maior do que a outra ou uma diferença de perseverança. Não sei se a gente vai poder responder ao querido Frank Brito, lá de Porto Velho. Imagino que aí ele deve estar se referindo à questão da perseverança durante a caminhada no mundo e a questão da perseverança da salvação, né? Mas tem, reverendo Evantos, para a gente deixar claro, existe uma diferença entre o caminhar perseverante do cristão e a perseverança da salvação? Augustinho, que está meio calado aí, está querendo falar. Então, ele está querendo responder isso, não está? Porque tudo vocês jogam para mim, né? Vocês são terríveis. Eu sou o mais bonitinho. Irmãos, ao meu ver, né? Pelo menos é a minha forma de interpretar aqui, pode ser que isso tenha divergência, né? Não vejo problema se caso acontecer. Mas a minha forma de ver é de que não são duas coisas distintas, mas são duas coisas que se complementam. Ou seja, uma é resultado da outra. A perseverança de Deus nos santos é aquela que vai ocasionar a nossa perseverança na caminhada cristã. Pelo menos à luz do texto bíblico, à luz da Escritura, eu consigo ver que Deus é quem persevera em nós para que nós não caiamos dessa condição de salvos, que nós não percamos a nossa salvação, mas Ele opera em nós, nos mantendo nessa comunhão imperdível, caminhando para a vida eterna, e aí Ele vai operar em nós para que nós sejamos, então, firmados, né, ou alicerçados, então, nessa caminhada que o próprio texto de Romanos aí chama de disciplina, né? Ele fala sobre a dificuldade da vida, sobre as dificuldades que enfrentamos, sobre as dificuldades que nós passamos, que seria a perseverança nossa em meio à caminhada cristã, como sendo disciplina. O versículo 11 de Romanos 12 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Lá em Romanos 12 também, Paulo ele vai falar
para que nós sejamos... ele fala sobre perseverança também, né? Ele fala para a gente ser perseverante na oração, né? Ele fala sobre algumas questões básicas, né? No zelo não sejais remissos, versículo 11, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então ele trata também da perseverança na oração como sendo uma necessidade ou um cumprimento nosso daquilo que Deus operou em nós. Então eu vejo essa nossa perseverança da caminhada cristã como resultado da perseverança de Deus nos santos, né? Ou da perseverança dos santos. Ok. Eu espero que o Franklin tenha ficado satisfeito com a pergunta, ou seja, nós entendemos que não existe dicotomia ou separação entre a caminhada convencional do crente e a caminhada em rumo à salvação. Se ficou claro, seria isso, né? Eu creio que a caminhada cristã no mundo, ela tem um alvo, né? E o alvo é receber, como a palavra do Senhor mesmo diz, a coroa da vida. A imarcessível coroa da vida. Exato. E para receber a coroa da vida, é necessário essa questão que o reverendo Agostinho colocou aí, que é Deus perseverar por nós, né? Se não fosse o fato de Deus perseverar por nós, sem dúvida nós não teríamos condições de nos manter pelas nossas próprias capacidades no caminho. Eu gosto muito do texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, que aqui o apóstolo Pedro fala a respeito desta salvação, né? Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. E aí no versículo 5 ele diz: vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a ideia aqui é que Deus já nos garante em Cristo a salvação. A salvação que está reservada nos céus. Então, uma salvação que já foi efetuada em nós, mas é uma salvação que ainda há de ser concretizada. E qual a garantia que nós temos de que durante a nossa carreira cristã, né, em meio às lutas, dificuldades, tentações, problemas, qual é a garantia que nós temos de que nós vamos passar por tudo isso e vamos alcançar esta salvação que há de ser revelada no último tempo? A garantia é essa, que Deus, o Deus que nos salvou, é o Deus que nos guarda pelo poder, pelo seu poder, mediante a fé. Então, Ele nos guarda. E assim, então, porque Ele nos guarda, nós temos condições de passar todo o deserto da vida e perseverar. E aí, então, alcançar o resultado final da obra que Deus começou em nós. Eu creio que caminhei na direção aí do reverendo Agostinho. Isso eu creio que sim. Isso é explicado, se me permitir caminhando aqui, mas é porque é complemento, ao meu ver. Isso explica ou parte do pressuposto de que a nossa salvação ou a preservação ou a nossa perseverança dos santos, ela tem um início em Deus, né? Ou seja, ela parte de Deus em direção ao homem. Pelo menos três, se os irmãos me permitirem, pelo menos três questões básicas, né? Essa obra ela é uma obra trinitária, explicada pelo menos aqui em três aspectos, né? Primeiro, porque ela é motivada pelo amor de Deus. Deus ele exerce o seu amor em nos salvar de forma graciosa, derramando então de forma graciosa a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benignidade, o seu amor. Então há uma motivação de salvação, ou seja,
de preservação da nossa vida, de preservação do nosso ser, partindo de Deus, pela mediação do Filho, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Essa obra ela é efetuada em nós e somente por meio de Cristo, e é confirmada então pelo Espírito Santo. No finalzinho da fala do reverendo Evanderson, ele falou sobre isso, mas Efésios capítulo 1, os versos 3 a 5 e os versículos 13 e 14 vão falar talvez melhor sobre isso. Efésios 1, 3 a 5, a palavra de Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí no versículo 13 e 14, ele diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então no versículo 4 ele fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele fala sobre essa escolha de Deus, ou sobre a eleição de Deus, que nos transforma. Então lá no capítulo 2 ele vai falar que nós fomos salvos pela graça para as boas obras, né, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E no finalzinho aqui, versículos 13 e 14, ele diz assim: olha, aquilo que nos garante, aquilo que nos dá plena convicção de que nós não vamos cair desse estado de perseverança, não é mérito nosso, mas é o Espírito Santo, que é o selo, porque nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então ele é quem nos garante, né, a possibilidade de trilharmos essa caminhada cristã de forma a ficarmos, ou trilharmos esse caminho de forma perseverante. Ok, algum comentário aí, Rev, Denivaldo? Sim, pastor, o que eu estou observando também, com o comentário dos irmãos, tão bem colocado, o fato de Deus ser o autor de tudo que se refere, principalmente à salvação, em perseverar e nos fazer perseverar nesse propósito da salvação, como salvos, sendo Ele a causa de tudo, nós não podemos esquecer do que cabe a nós também, como cristãos, essa carreira que nos está proposta, a responder, né, de forma positiva aos ensinos da palavra de Deus. É claro, observando que a própria palavra de Deus ensina, em Filipenses 2, que é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar, mas isso não impede e não isenta nenhum de nós das nossas responsabilidades, com o objetivo de assegurar a nossa salvação, mas justamente porque fomos salvos em Cristo Jesus. E a perseverança de Deus em nos manter salvos requer de nós respostas positivas àquilo que a palavra de Deus nos apresenta como desafios para o dia a dia, né? Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele coloca algumas exortações, por exemplo, desembaraçando-vos, o versículo... Corramos, né? Isso, corramos, né? Olhando antes, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente
São verbos de ações, né, que requer de nós a participação, considerando aquilo que eu disse anteriormente, considerando sempre que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, nós somos responsáveis, uma vez que somos salvos em Cristo Jesus, aquilo que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, né, que em Cristo Jesus nós somos salvos, né, em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Então, esse desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, correr, ou seja, é algo que exige de nós. O fato de Deus ser soberano e agir soberanamente em nos guardar intactos, no sentido de que nós não, uma vez salvo, nós não perderemos a salvação, porque somos perseverados, a perseverança é de Deus. Isso não tira de nós a responsabilidade de viver de acordo com os ensinamentos e cumprir com as exortações que o texto de Hebreus coloca, né, que é desembaraçar do peso, ou seja, do pecado, a lutar contra o pecado, né, o peso. Nesse texto aqui, eu achei interessante, quando eu estava lendo e meditando esse texto, nem sempre todo peso é um pecado, né? Às vezes tem tantas coisas na nossa vida que se torna peso, mas nem sempre é pecado. Por exemplo, nessa carreira, nessa caminhada cristã, o trabalho às vezes tem sido peso na vida de alguns para desenvolver, para ter um melhor desempenho nessa carreira cristã, certos tipos de amizade, até mesmo a família. Então, assim, nós precisamos assumir também a responsabilidade como cristãos em resposta àquilo que Deus tem feito para nós. Não para nos manter salvos, não para assegurar, não para preservar a nossa salvação, não para ser perseverantes na salvação, mas perseverantes na carreira, nessa nossa caminhada. O objetivo é olhar para a palavra de Deus e aplicar ela na nossa vida, de forma que, uma vez que nós apliquemos ela na nossa vida, essas exortações aqui, nós tenhamos mais condições de caminhar, de correr essa carreira que nos está proposta. Então, o autor ele coloca aqui essas orientações, olha, desembaraçando de todo peso, de todo pecado, e principalmente olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Okay, eu creio que é interessante nós até pensarmos e falarmos aqui para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que palavra nós podemos deixar com esses irmãos, no sentido de que nas lutas da vida, né, muitos têm lutas das mais diversas, e alguns irmãos vivem em lugares onde a perseguição é muito forte, ou lutas com o pecado. Então o pecado, diz o texto, ele nos assedia, né, tenazmente nos assedia. Então a nossa luta no mundo também é contra o pecado. As nossas provações, nós estamos passando dias difíceis com a questão da pandemia, que traz medo, que traz preocupação, que traz crise. O que nós podemos dizer para os irmãos que nos acompanham sobre como nós podemos enfrentar, né, todas estas lutas e sem desanimar? Entendendo, é possível um cristão pensar em desanimar? Quais os problemas que podem afetar um cristão que em algum momento deixe de perseverar no sentido de olhar para Cristo e observar a direção que ele nos propõe nesta carreira, né? Então, o que um cristão genuíno, verdadeiramente salvo, até que ponto ele pode desviar os seus olhos e que consequências ele pode colher em algum momento deixar de perseverar, de confiar nas promessas do Deus que nos salvou?
Porque o versículo 3 aqui, assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Aqui está falando, né? Confirmando aquilo que diz, olhando firmemente para o autor e consumador. Então ele diz, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então a luta no mundo, por todos esses motivos aí, é uma luta dura. O mundo é um mundo, né, como se diz, é um mundo cruel. É um mundo difícil. E como que, então, podemos trilhar, enfrentar tudo isso e perseverar de maneira que não venhamos desanimar na nossa alma? Deixa eu pegar uma partezinha ali, só ler aqui Romanos. Eu creio que a resposta seria uma, né? O que não faz nos desanimar? A promessa. A promessa faz-nos não desanimar. Em Romanos 5, Paulo falando sobre a justificação pela fé, versículo 3, ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não é fácil se alegrar e gloriar... Só abrir um parênteses aí, Marconi. Oi? Só complementar isso que você falou aí. Paulo fala que Deus nos deu a graça não apenas de crermos em Cristo, mas também de sofrermos por Ele. De sofrermos por Ele, exatamente. Então, gloriar na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O que nos move é a perseverança, é a esperança em Cristo. É o próprio Senhor Jesus que nos dá isso. Por exemplo, aqui no YouTube tem uma pergunta do seminarista Fábio, ele diz o seguinte, o crente pode ter certeza do seu estado de graça, mesmo diante das imperfeições e tentações e pecados que o surpreende? Sim, ele pode ter, e ele vai ter essa aprovação. O Senhor Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, mas a esperança, a promessa está nele, que venceu o mundo. Então, o que nos move e o que nos dá garantia de sermos perseverantes, de podermos correr essa carreira. E eu acho interessante que tanto o escritor aos Hebreus quanto Paulo, não estou dizendo, viu, Denivaldo, que é Paulo, dá vontade, mas eu não estou dizendo isso, tanto um quanto o outro usa esses exemplos de um atleta, de correr, de perseverar. E aí eu estava lendo alguns textos na internet esses dias e lembrou daquela moça das Olimpíadas de 84, que ela vai quase morrendo ali, claro, isso é uma ilustração, quase caindo, não aceita paramédicos, não aceita nada, e ela vai até cruzar a linha. Como é o nome? Gabriele Anderson. É por isso que sua filha chama Gabriele, não, né? Ela é Gabriele. Eu não sei porque isso não é da minha época, não, né? Eu acho que você já estava rapazinho em 1984, nas Olimpíadas de 84. Então ela perseverou na perseverança, humanamente falando, mas quando o escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, eu tenho em mente essas coisas, e aí responde essas perguntas de estar passando por tentações, tribulações, provações. Todo mundo tem isso, quem não tem? Quem de nós quatro aqui, todos esses irmãos que estão nos assistindo, pode dizer assim, eu não passo por provação, eu não passo por tentação, passa sim. Porém, nós precisamos fazer aquilo que o próprio texto está nos dizendo. Precisamos correr, olhar firmemente ao autor e consumador. A promessa, a resposta é essa, reverendo Evangelho, a promessa de que nós venceremos com Cristo. Já vencemos em Cristo. Né? Então eu creio que podemos passar por essas imperfeições. Tem uma questão que eu quero complementar aqui. Nós temos a convicção de que Deus garante que vamos chegar lá. Como diz ele é o autor e é o consumador, né? Aquele que começa e termina. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de
completar essa obra. Completar. Então, nós temos a certeza, todo aquele que está em Cristo, tem a convicção de que a obra que Deus começou, ele vai completar. Nem que durante a nossa caminhada no mundo aqui, nós vamos cambaleando num sentido de, às vezes, cansaço, dificuldade, né? Mas Deus vai, pela sua fidelidade à promessa que ele fez, ele vai nos conduzir até o porto final, o ponto final, ele vai nos conduzir, é uma certeza que nós temos. Mas É o já e o ainda não, né, pastor? Exatamente. Em Cristo nós já vencemos, estamos vencendo e venceremos. Em Cristo E ainda venceremos. O dilema do já e ainda não. aí a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente discutir rapidamente mesmo com esta certeza, o cristão pode ter momentos na sua luta de desânimo, às vezes aquele sentimento de tristeza, como diz o texto aqui, a fadiga da alma. Então, é possível que, mesmo tendo essa convicção, nós venhamos ter esses momentos de dificuldades, de desânimo, de tristeza, de angústia. Eu creio que a nossa confissão de fé fala sobre a ideia de, por algum momento, existe a possibilidade de perder não perder a certeza da salvação, é isso? Ou a alegria da salvação? Alegria, né? Alegria. Uhum. Alegria da salvação. É possível, durante a caminhada, nós nos sentirmos desanimados, mesmo tendo certeza que Deus vai nos conduzir até o final? Eu creio que até... É possível. É possível, sim, ficarmos desanimados. Porque somos pecadores, falhos. Então desanimamos. Mas o nosso mandato, o mandato de Deus para nós, melhor dizendo, é de perseverar. Então, é de olhar para a tribulação, olhar para o problema e falar, eu vou partir para cima porque não sou eu que venço, não, mas é Deus que vence, é Deus que já venceu. Eu creio que passamos, sim, por provações, podemos nos animar, sim. Não sei se os irmãos concordam. Até porque a tristeza é um sentimento que faz parte do ser humano, né? Jesus, enquanto homem, lá no Getsemane, ele mesmo disse, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte, né? Ou seja, Jesus, como homem, ele sentiu tristeza, né? Então a tristeza é algo que faz parte da condição do homem. E em momentos a gente fica triste, em certos momentos a gente entristece com situações do dia a dia, cotidiana, e isso causa tristeza, às vezes até mesmo no contexto cristão, no contexto religioso, no aspecto religioso, algumas decepções, a gente fica triste, é comum isso acontecer, né? Mas o que somos exortados pela palavra de Deus é que não devemos fixar os nossos olhos nisso, e sim em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, né? Porque se a gente fixar os olhos nisso, nós certamente vamos esmorecer nessa caminhada, né? Eu não estou dizendo de perder salvação, nada disso, mas vamos nos esmorecer meio caminho, vamos desistir, talvez alguns até desviar no meio dessa caminhada, do dia a dia cristão, como a palavra de Deus ordena, de participar, de comungar, estar com os irmãos na igreja, participar. Então, nós somos sim, estamos sujeitos a cair. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, há sim a possibilidade disso acontecer. Mas as exortações, as orientações da palavra de Deus é que isso não aconteça, para que isso não aconteça. E como que isso não acontecerá? Desembaraçando de todo o peso, abrindo mão de todo pecado, dizendo não para os pecados, aquilo que tem tenazmente nos assediado, e olhando cada dia mais para Cristo, porque Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ok. Isso aí. Reverendo Agostinho,
Tem alguma palavra aí? Eu acredito que já caminhando aí para a questão do final, eu trago mais de forma, em termos de aplicação, né? Dentro daquilo que a gente pensa, essa perseverança ela deve gerar, isso, tudo aquilo que já foi dito aqui, é gerar resultado, né? Se há possibilidade de sofrimento, de dor e de dúvida, com certeza, a nossa mente ela é passível de em alguns momentos cairmos nessa até dúvida e tristeza e outros sentimentos mais que podem de fato em certo momento nos colocar para baixo. Mas aí a orientação ela é justamente em que nesses momentos nós não nos deixemos vencer por isso, né? Mas que tenhamos bom ânimo e busquemos na palavra de Deus a orientação necessária para que nós possamos então enfrentar esse momento. Então, por exemplo, às vezes essa dúvida pode gerar até assim, será que de fato eu sou salvo? Será que se eu desistir disso aqui, eu vou estar perdendo a minha salvação? Será que isso vai afetar a minha salvação? Se eu recorrer nesse erro, isso vai acontecer? Então a gente tem que buscar na Escritura a fortaleza, né, ou o fortalecimento necessário para continuar trilhando a caminhada cristã. João capítulo 10, a partir do versículo 27, a palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então Cristo, ele nos garante essa condição de não cairmos dessa condição de perseverança, mas isso gera um resultado de santificação. Então o ponto que eu gostaria de aplicar de uma forma muito mais prática a nós é que o fato de sermos salvos por Cristo tem que gerar em nós uma vida de santificação, ou seja, vai gerar em nós uma vida de caminhada. Alguns problemas, talvez me estendendo aqui um pouquinho, mas eu gostaria de trazer alguns problemas que nós até podemos ter de dúvida, já foi pensado anteriormente, né? Ou seja, são problemas que já foram resolvidos anteriormente com a palavra de Deus. Porque quando a gente fala sobre estar afirmado, certeza de salvação, salvação pela graça e não de forma meritória, algumas pessoas podem pensar bem assim, mas aí pode gerar no coração dos irmãos, e talvez os nossos irmãos que estão nos ouvindo já tenham ouvido isso ou até passado por isso, pode gerar no coração dos irmãos uma ideia errônea de que, já que a salvação é de graça, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer aquilo que eu quiser. A teologia católica, no Concílio de Trento, ela escreveu 33 anátemas, né, contra a doutrina da graça, desenvolvida então pelos reformados, justamente porque o medo ali descrito nas anátemas católicas era o seguinte: os cristãos eles vão parar de ter uma vida de santidade por achar que a salvação é pela graça. Esse era o medo, né? E o apóstolo Paulo já tinha respondido isso lá para a igreja de Roma, no capítulo 6 de Romanos. E aí o texto é um pouquinho maior, mas eu gostaria de ler para os irmãos. A partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A dúvida é a mesma. Paulo, ele faz uma pergunta retórica, né? Ele diz assim, olha, nós vamos viver pecando para que a graça de Deus se torne, então, mais abundante na nossa vida? Ou seja, nós podemos viver deliberadamente na prática do pecado? Lá em João, depois também, João vai responder, mas ele continua aqui no texto. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então a preocupação
nesse caso aqui é de que nós não precisamos ou não deveríamos ter, né, essa preocupação, justamente porque a salvação ou a perseverança dos santos, ela vai gerar em nós e ela gera em nós uma vida de santidade. Que há uma necessidade clara de nós constantemente exercitarmos, movermos, corrermos, como já foi destacado, nos movermos, fazermos com que isso aconteça constantemente. Então essa é uma responsabilidade nossa, de que nós não vivemos mais na escravidão do pecado, mas agora na vida, nós saímos da morte, agora então nós nos tornamos não mais escravos do pecado, mas crucificamos o pecado para viver uma vida de santidade, uma vida de retidão. Então a salvação pela graça, ela de forma alguma irá anular, né, a nossa vida de santidade, mas pelo contrário, ela vai, como o reverendo Marconi disse, a promessa do pacto, ela vai dar sustentação para que nós possamos então enfrentar de fato a perseverança e trilhar esse caminho de perseverança. Agostinho, é possível, dentro disso que você expôs agora, nós compreendermos que a nossa perseverança na nossa caminhada cristã, nesse aspecto, seja entendida como uma busca de santificação, o ato de nós vivermos em perseverança está relacionado, então, com a nossa responsabilidade de buscar uma vida de santificação. Pode ter essa relação? Sim, ao meu ver, a santificação é que vai dar sustentação para que nós possamos perseverar. Okay. Porque se não houver essa santificação, esse processo constante, irmãos, será difícil nós conseguirmos nos manter, então, firmados e alicerçados de fato, se não houver da nossa parte essa responsabilidade na santificação. Né? Uhum. Nosso tempo já está, creio que, chegando aí a necessidade de nós partirmos para o encerramento do nosso bate-papo. Da minha parte, eu quero apenas compartilhar aqui o texto de Filipenses capítulo 3. Nesse texto, Paulo também está falando desse aspecto da perseverança, né? E mais uma vez aqui a ideia de carreira, de uma corrida, corrida esta que tem um objetivo, tem um alvo. E aí Paulo se coloca como participante dessa carreira, dessa corrida, indo em direção a um alvo. Né? E aqui então, Filipenses 3, do versículo 12 em diante, ele fala: não que eu tenha já obtido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, contaminam o julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa perseverança aí tem a ver com o que Paulo diz aqui, né? Na nossa carreira cristã, nós vamos nos desvencilhando das coisas que vão ficando para trás e nós avançamos para frente olhando para então, assim, só complementando aí, trazendo mais essa reflexão dentro do que nós já abordamos até agora sobre a questão da perseverança, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Palavras finais aí? Depois a gente faz um resuminho aqui do que nós falamos. Certo? Certo. Tranquilo, pastor. Então, só para a gente fazer um breve resumo do que nós entendemos, nós compartilhamos sobre a perseverança cristã. Primeira questão, entender que o cristão foi alcançado por Deus e Deus começou na vida dele uma boa obra, ok? Todo aquele que está em Cristo
foi alcançado por Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, e Deus, então, a partir do momento que ele foi alcançado em Cristo, ali Deus começou na vida dele uma boa obra. Então isso é um fato. Todos que estão em Cristo foram alcançados por Deus pela sua graça. Essa boa obra que Deus começou, a promessa da palavra do Senhor, é que nada pode impedir que esta obra seja concretizada. O apóstolo Paulo, dentre todos os textos que nós já citamos aqui, ele fala: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, ali Paulo relaciona várias possibilidades. Ele diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, essa boa obra que foi iniciada em Deus, por Deus em nós, pela sua graça, nada de merecimento nosso, é uma obra que, aconteça o que acontecer durante a caminhada neste mundo, esta obra há de ser completada, né? Então, eu creio que o que nós podemos resumir e entender é que existe um início que Deus realizou. A origem é Deus, como o reverendo Agostinho colocou. Então, existe um início de uma obra. E nesse período de caminhada, Deus se mantém fiel a Ele mesmo e nos preserva. E nós caminhamos em perseverança, confiando nas promessas, conforme o reverendo Marconi colocou, né? O que nos faz perseverar é a fé naquilo que Deus nos prometeu. E então, temos a certeza que chegaremos ao resultado final. Não por nós mesmos, não pela nossa capacidade, mas porque Deus, como diz o apóstolo Paulo, é quem realiza em vós tanto o querer quanto o realizar. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ok? Resumir direitinho aí, Marconi. Nosso Deus. Eu estou aprendendo. Você falou de uma consideração, eu gosto de lembrar sempre, falando em Hebreus 12, o verso 3, o considerar que o escritor aqui coloca. Ele nos pede para considerarmos atentamente em Cristo, que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, nos mostrando que mesmo diante de toda essa privação que nós estamos passando, nós vemos irmãos apavorados, angustiados com tudo que está passando, não entendendo, achando que é Satanás que está vencendo, não entendendo que tanto querer quanto realizar, tanto a aprovação quanto a resolução da aprovação vem do nosso Deus. Então ele diz que nós devemos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, e tem um motivo, e a motivação é para que nós não fatiguemos, não nos cansemos, para que nós não desmaiemos em nossas almas. Eu acho tão fortalecedor para nós saber que Deus tem cuidado de uma forma tão maravilhosa, sendo que Ele mesmo prometeu que nós teríamos essas aflições, esses problemas, e saber que nós podemos perseverar, que no final nós teremos a inacessível coroa da glória. Isso, pelo menos para mim, me impulsiona, me fortalece, olhar para toda a provação, mesmo que desfalecemos. Nós sabemos que podemos perseverar, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir. Essa seria a minha consideração final. Amém. Considerações finais, reverendo Denivaldo? Não, pastor. Muito edificante participar deste momento importante, né, na vida da igreja como um todo. E é isso, é permanecer fiel à palavra de Deus, por meio da fé, olhando para Cristo, sabendo que Cristo já venceu por nós e que nós devemos seguir pela fé os ensinamentos, ser cumpridores da palavra de Deus, né, naquilo que Deus nos manda fazer, certo de que Ele tem guardado, Ele tem cuidado de nós, mesmo em momentos difíceis,
sabemos que somos por Ele preservados, né? Sabemos que perseverados por Ele, né? Naquilo que Ele fez por nós, que é nos salvando, né? Nos livrando da condenação eterna. E louvar a Deus por isso, por saber que Ele, em Cristo Jesus, nos salvou, e é Ele quem nos guarda nessa condição que nós nos encontramos, ou aqueles que creem em Jesus, que foram alcançados pela graça de Deus se encontram, são preservados, guardados por Ele, ser grato a Deus por isso, e viver de forma digna a isso tudo que foi feito por Jesus, né? Viver a palavra de Deus, porque fomos chamados também para isso. E uma das formas de manifestar isso, de viver isso, é proclamando o Evangelho, aproveitando os tempos que nós vivemos para fazer isso. Falar de Jesus, falar do amor de Deus, isso é de suma importância, né? E é sinal de que um dia fomos alcançados e que estamos sendo preservados, perseverados em Cristo Jesus pelo próprio Deus, né? Então, amém. Mais uma vez, obrigado, amados irmãos, por permitir participar com vocês, com as minhas limitações, mas dizer que é um privilégio, é um prazer sempre ouvir os irmãos e ser edificado pela vida e pelas palavras dos nossos amados irmãos. Prazer é todo nosso. Reverendo Agostinho, tem considerações finais aí? Eu queria me utilizar de uma contribuição que o seminarista Fábio fez aí no YouTube, que é o texto de Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então o amor de Deus, ele torna-se o meio pelo qual, o motivador pelo qual Deus ele derrama a graça sobre nós, nos sustenta, sustenta de tal forma que possamos continuar perseverantes. Então a palavra de Deus ela nos dá consolo e conforto nesse momento, para que eu e você, meus amados irmãos, possamos estar firmados, alicerçados, e mesmo talvez com dúvida, que neste momento a dúvida cesse, e que tenhamos certeza de que a graça de Deus ela se manifesta nas nossas vidas, nos tornando então salvos pela graça e nos levando então para uma vida de santidade. E quero dizer que é sempre bom estar com os irmãos. Pastor Denivaldo, grande amigo e colega de seminário, né? O reverendo Evanderson, sempre meu professor, agora doutor e patrãozinho também, lá no seminário. O reverendo Marconi, meu colega de caminhada e amigo e irmão em Cristo. Então é um prazer poder estar. Uma coisa que a gente não faz é caminhada, bicho. Então, muito bem. Colega de churrasco. Prazer é todo meu poder estar com vocês aqui também. E aí a palavra final para os nossos queridos irmãos que nos acompanham aí. Eu quero, à luz da palavra de Deus, dizer para cada um de nós, para cada um de vocês: saibam que, independente, se você está em Cristo, se você creu em Jesus, na obra de Cristo na cruz, saiba que independente das lutas que você tem no mundo, das dificuldades, você não vai ficar para trás. Saiba disso, tenha certeza disso, né? Você não vai ficar para trás. Deus vai te levar até o ponto final, que é o início de uma vida eterna. Tá? Então, isso é um consolo que nós temos. Nós não vamos ficar para trás, independente de qualquer luta, de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade que venhamos enfrentar aqui no mundo. São essas as minhas palavras finais, e agradeço aí a companhia dos queridos irmãos, companheiros de ministério, e que Deus continue os abençoando. Eu quero aproveitar aqui, já dar uma prévia, Revis, sobre quinta-feira que vem. Na próxima quinta-feira, no horário das 20 horas, nós vamos fazer aqui um bate-papo de novo. Né? Então, esse negócio está ficando sério. O negócio que começou aí está ficando sério. E nós teremos um convidado especial para participar com a gente, que é o reverendo Alfredo, lá de Roraima, da Igreja Presbiteriana
de Roraima. E o reverendo Alfredo aceitou um convite para a gente conversar um pouco nesse bate-papo aqui sobre a incompatibilidade do cristianismo com a ideologia socialista, tá? Então nós vamos conversar um pouco sobre marxismo, sobre socialismo, sobre comunismo e como que essa ideologia em que ponto elas são incompatíveis com o cristianismo. É possível que um cristão adote como forma de vida aí a ideologia marxista, socialista, comunista e coisas desse tipo? Tá? Então, esse é o assunto do nosso próximo bate-papo na quinta-feira que vem, às 20 horas, com esse convidado. Meia hora antes, pessoal. Às 20 horas ou às 20 Meia hora antes, né? Ah, sim. Às 20 horas. Convidado especial, reverendo Alfredo. Tá? Essa live eu não perco, não. Eu vou assistir ela no camarote. Você vai estar aí. Mas... Ei, pastor, Pastor Evans, eu quero só aqui mandar um abraço aí para os amados irmãos aí da Segunda Igreja de Paraná, os irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Nova União, da Terceira Igreja, e aqui para os irmãos que têm acompanhado em peso aqui, os irmãos da Presbiteriana Talhamares. Deus Amém. Continue abençoando, e os demais irmãos, né, que acompanharam esses estudos aí. Abraço para o Mano Robson aí de Ouro Preto. Abraço dado, abraço recebido. Tá? Deixa eu só falar as pessoas que colaboraram conosco hoje aqui no chat do YouTube. Pode falar aí. Os irmãos escrevem, a gente às vezes não fala aqui na hora, mas a Matilde aqui da Terceira Igreja, o Nildo Diácono aqui da Terceira Igreja, o Carlos Eduardo que é aí de Nova União. Esse Alimente a Mente, se eu não me engano, é o L, é o irmão que entrou logo abaixo. A Águida, a Vanderleia da Segunda Igreja, a Fernanda Oliveira, né, de Cáceres, o Marcos Roberto, eu não sei falar esse sobrenome dele, que morei em Juara e agora ele fala que ele é membro aí do pastor Denivaldo, né, o Vanderlei Lozado, Vandim, o Frank de Porto Velho, a Simone, esposa do Denivaldo, o meu diácono João Barnabé está aqui também, ó. O Hélido Ferrari. O Hélido Ferrari. O Hélido Juara, né? O Hélido, a gente conheci ele na Junta de Missões, sangue bom. Ele fez uma contribuição aqui em Marconi, reverendo Marconi. O Hélido deu uma contribuição legal aqui, eu acho interessante. Ó. Ele fala assim: a perseverança na vida cristã é manter uma constância em suas ações diárias como servos de Cristo, mesmo enfrentando as dificuldades da caminhada cristã, prosseguindo sempre para o alvo, que é Cristo. Ele escreveu e eu acabei também não comentando sobre isso. A dona Áurea está aqui também conosco, olha só que fantástico, né? Carlos Timóteo, que é daí de Talhamares. Silvino Nunes, conhece o Silvino? Conheço essa figura. Mauro Moura, presbítero da Primeira Igreja, né? A Ellen, Gustavo Emerick, o Hélio falou bastante, o Fabinho, seminarista, a Pete Leal também esteve conosco, enfim, Vanderlei eu já falei, e do Silvinão, né? Ele perguntou quem era Talhamares. Tem o pastor Ivo aí também com a gente. O Ivo acabou de entrar, Ivo lá de Ariquemes, né? Então, fala meu sobrenome aí, Denivaldo. Marcos Roberto, o quê? Vocês estão falando nomes aí, deixa eu citar alguns aqui também. Presença aqui do Heraldo Fonseca. Meu pai. Pai do Reverendo Marconi. Reverendo Vivaldo Melo nos acompanhou aqui. Isso. Almir Dias, o Augustinho, pai do Reverendo Augustinho. E alguns outros aí que nos acompanharam aqui. A irmã Dora aqui da Segunda Igreja Presbiteriana, o Carlos Marques, colega lá de São Paulo, foi presbítero lá na época que eu era seminarista. Um abraço aí para o Carlos. A Dalva Gomes também, são pessoas que nos acompanharam aqui, tá bom? Muito bom. Banheiro. Gente, então um abraço para vocês. Deus abençoe. E um abraço. Nos preparemos até quinta-feira, se Deus quiser. Deus permitir.
Um abraço. Pode desligar aí, Deus Puxinho. abençoe a todos. Um abraço, irmãos.